O ministro Edson Fachin estende o prazo de investigações sobre as delações da JBS. Na parte que envolve Michel Temer e Rodrigo Rocha Loures. Deputados da oposição vão ao Supremo para impedir que governistas convoquem Fachin para depor numa comissão. Depois da suspeita de tentar usar a ABIN contra o ministro, o presidente da República se manifesta na internet. Diz que não permitiria a interferência de um poder sobre o outro. E a presidente do STF diz que considera o caso superado. A executiva do PSDB está reunida para decidir se mantém apoio ao presidente Michel Temer. E nos bastidores da política surge uma suspeita. Uma negociação entre PMDB e PSDB para evitar o avanço de uma investigação contra Temer. E uma punição para o tucano Aécio Neves. A Rússia tem um dia de protestos nas ruas contra o governo de Vladimir Putin. E o nosso correspondente em Moscou abre uma série especial de reportagens sobre o país da próxima Copa. Agora, no Jornal Nacional. O Jornal Nacional teve acesso ao depoimento de um dos suspeitos de ter sido indicado para recolher semanalmente dinheiro prometido pela JBS. Seria em troca de um suposto favorecimento numa disputa no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. De acordo com as investigações feitas a partir da delação da JBS, uma das preocupações do ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, era como receber os repasses de R$500 mil que a JBS prometia entregar toda semana. De acordo com as investigações, nas conversas com o executivo da JIF, Ricardo Saldi, Rocha Loures trabalhava com duas opções de pessoas para receber o dinheiro. Um foi chamado de Edgar e a polícia ainda não o localizou. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou verificar com o Edgar se o Edgar tem duas opções. O Edgar ou o Xará. O xará de Ricardo Saldi, citado na conversa, é Ricardo Mesquita, executivo da Rodrimar, uma empresa especializada em comércio exterior que atua no setor de portos com base em Santos. Ele já tinha aparecido no café onde o ex-assessor do presidente Temer se reuniu pela primeira vez com o executivo da JIF, Ricardo Saldi. O Rodrigo pegou e falou, esse é o seu xará, você sabe. Estou cansado de saber, nós fomos lá quantas vezes quando nós estávamos fazendo negócio, o Temer sempre ajudou a gente. Não, tá bom, depois eu quero te falar sobre ele. Tudo bem? Tudo bem. Falei, tchau, tchau, tchau. Fui embora, a operação acabou aí. Naquele segundo encontro dos dois, em 28 de abril deste ano, dia da entrega da mala, Rocha Loures e Ricardo Saldi discutiram como seria feito o pagamento semanal. E o nome de Ricardo Mesquita foi citado de novo. Eu até pensei, lembra aquele dia que nos encontramos, ele tomou um café, que a gente encontrou com o teu xará? O Ricardo. Essa é uma coisa dele. Com o Ricardo? Quem sabe ele poderia... Tranquilo. Aí eu não queria ver se eu não faria com ele lá na JBS, talvez não, na escola não. Eu gosto muito dele. Vocês trabalham juntos, mas vocês vocês se encontrarem, isso é uma coisa natural. Na quinta-feira passada, Ricardo Mesquita foi interrogado pela Polícia Federal. O Jornal Nacional teve acesso a esse depoimento. O executivo da Rodrimar disse que conhecia Rocha Loures desde 2013 e já tinha feito negócios com Ricardo Saldi. A Rodrimar vendeu um terminal portuário à Eldorado Celulose, empresa da JIF. No depoimento, Ricardo Mesquita disse que nunca foi sondado por Rodrigo Rocha Loures para receber dinheiro em espécie na JBS ou de alguém vinculado a essa empresa. Disse que acredita que Ricardo Saldi e Rocha Loures ventilaram a participação dele no esquema porque eles se encontraram por acaso no café. No entanto, o executivo da Rodrimar confirmou que no dia em que a mala com R$500 mil foi entregue a Rocha Loures, ele falou por telefone com o ex-assessor do presidente. Esses telefonemas foram gravados pela Polícia Federal. No primeiro, às 5h23 da tarde, Rocha Loures pergunta se Ricardo Mesquita estava longe, se poderia encontrá-lo. Segundo as investigações, nesse momento Rocha Loures estava ao lado de Ricardo Saldi, que já estava com a mala. Eles estavam em um estacionamento de um shopping. Onde você me deixou aqui, você acha que demora para chegar quanto tempo? Acho que uma meia hora. Talvez não dê tempo. Mas se meia hora você acha que consegue, talvez um pouquinho antes? Sim. Então se puder, te aguardo aqui. Tá legal. 35 minutos depois, Rocha Loures liga para Ricardo Mesquita e pergunta de novo por ele. Mas onde você está?
Tô aqui já, 10 minutos tô aí. Fica tranquilo. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte, você me encontra vai direto do lado daí onde você tem como ir na Pizzaria Camelo? Que é do lado onde eu vou passar agora, daí eu vou... Sim, ali é mais fácil ainda. Então vá por favor para a Pizzaria Camelo, tá bem? Tá bom, fechado. Rocha Loures e Ricardo Saldi foram em direção à pizzaria. No entanto, no depoimento, Ricardo Mesquita disse que nessa hora se perdeu. Foi parar em outra unidade da mesma pizzaria. Como Rocha Loures estava com pressa, foi embora sem esperá-lo e colocou a mala em um táxi. O depoimento do taxista, também obtido pela TV Globo, revela que Rocha Loures foi dali para a casa dos pais. Ao chegar lá, Rocha Loures pegou a mala que estava no carro, subiu com ela e depois desceu com outra e mandou que o taxista seguisse para o aeroporto de Congonhas. No caminho, ligou de novo para Ricardo Mesquita e marcou de conversar antes do embarque. Os investigadores afirmam que o fato de Ricardo Mesquita ter se encontrado com Rocha Loures naquela noite de 28 de abril levanta suspeitas. No depoimento, o executivo da Rodrimar disse que eles estavam conversando sobre o marco regulatório do setor portuário. O assunto estava realmente sendo discutido no governo. Dias depois do encontro em São Paulo, Rocha Loures ligou para Michel Temer para perguntar sobre um decreto que alterava regras para a concessão da exploração de portos. Tá bom, presidente? Tudo bem, você bem? Tudo bem. Não, só para lhe fazer uma consulta. Agora, coisa de umas horas atrás, chegou uma informação através lá do senador Wellington, que já teria sido assinado o decreto dos portos, não sei se é verdade ou não. Não. Pediu para verificar, Não foi. Mais à frente na conversa, Temer e Rocha Loures falam sobre um artigo que poderia beneficiar a Rodrimar. Aquela coisa dos 70 anos lá para todo mundo. Não, isso equacionou. Aí tinha lá uma interpretação dos pré-93 que ainda havia dúvida. Ah, bom, essa daí que eu não sei como ficou, viu? Mas dá uma olhada lá com o Gustavo, com o pessoal lá. Depois de falar com o presidente, Rocha Loures ligou para Ricardo Mesquita da Rodrimar e o informou sobre o andamento da proposta. Foi o que falei com o presidente me deu essa notícia, que ele não assinou nada, e a ideia é fazer um ato na quarta-feira da semana que vem. Dias depois, Rocha Loures fala por telefone com Gustavo Rocha, o subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, conforme orientado pelo presidente. Gustavo alerta que Temer ficaria exposto demais. Olha, só primeiro para te falar que por orientação até do ministro Padilha e por conta da exposição que pode trazer do presidente, essa pauta pré-93 foi fechada aqui, que não vai passar, tá? Tá bom. Não, só para você ficar ciente, porque como vem para a reunião, claro, ficar ciente realmente é uma exposição muito grande do presidente a gente colocar isso. Já conseguiram coisas demais nesse decreto. O importante eu acho que é ouvi-los, né? O texto do decreto 8.049 permitiu que as concessões para a exploração de portos sejam prorrogadas por mais 35 anos até o limite de 70 anos sem licitação. A Rodrimar tem 2 concessões em Santos. Uma delas foi conseguida depois de 1993 e a outra antes. Portanto, a empresa poderia ser beneficiada parcialmente pelo novo decreto, de acordo com especialistas da área. No fim de seu depoimento, Ricardo Mesquita fala sobre o decreto e diz que os interesses da empresa com relação à segunda e maior área que tem no Porto de Santos, conseguida antes de 1993, não foram contemplados pelo texto. Ricardo Mesquita termina dizendo que tomou conhecimento de que seria editada uma medida provisória ou um projeto de lei que iria tratar dos terminais conseguidos antes de 93. O assunto estava em discussão pouco antes da Operação Patmos e até agora o governo não publicou um novo texto. A defesa do empresário Ricardo Mesquita afirmou que os contatos mantidos com o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures foram institucionais e dentro da mais estrita legalidade. A defesa de Rodrigo Rocha Loures não quis se manifestar. A JBS declarou que todos os atos cometidos no passado estão documentados na delação premiada e que segue à disposição das autoridades. A Rodrimar afirmou que acompanhou as discussões sobre o chamado Decreto dos Portos por meio de entidades setoriais e que as empresas não tiveram todos os seus pleitos contemplados. A Casa Civil declarou que foi contra o pedido da Rodrimar de que o decreto beneficiasse empresas que já tinham contratos de arrendamento anteriores a 1993.
O partido Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação do julgamento do TSE que absolveu a chapa Dilma Temer. Na reclamação, a Rede Sustentabilidade afirma que a maioria dos ministros do TSE contrariou uma decisão do Supremo Tribunal Federal ao não aceitar incluir provas da delação da Odebrecht no processo. O argumento do partido baseia-se no artigo 23 da Lei de Inelegibilidades, que permite ao juiz considerar fatos públicos e notórios, mesmo que não alegados pelas partes, e já julgado e mantido pelo STF. A rede pede ao Supremo que o TSE considere fatos e provas colhidos nos depoimentos dos executivos da Odebrecht, a suspensão do processo até que seja proferida a decisão final na reclamação e que, no mérito, seja cassada a decisão do TSE. O ministro Luiz Fux votou pela condenação da chapa. Hoje, em São Paulo, ele voltou a defender o entendimento da validade das provas fornecidas pelo Odebrecht e disse que mantém a mesma posição caso o assunto volte ao Supremo. Só não muda de opinião quem já morreu. Mas nesse caso específico, eu tenho um ponto de vista muito firmado, um ponto de vista que o entendimento jurídico que eu consagrei no código que eu tive a oportunidade de erigir, e eu estou convencido de que eu votei da melhor forma possível. Então, se hoje o Supremo Tribunal Federal me submetesse a essa questão, eu julgaria da mesma maneira. Para o governo, o que importa é que Michel Temer foi absolvido pelo TSE. E a semana começou com agenda leve. O presidente esteve por alguns minutos na reunião com coordenadores do Fórum de Mudanças Climáticas. Teve reuniões com ministros, empresários e aliados. Fora da agenda, no Palácio da Alvorada, Temer teve uma conversa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Depois, ele gravou um vídeo que foi publicado nas redes sociais. Defendeu a independência dos poderes, as reformas e o respeito às leis. Desde o início de meu governo, tenho insistido que observemos os princípios fundamentais de independência e harmonia impostos pela Constituição Federal. Nas democracias modernas, nenhum poder impõe sua vontade ao outro. O único soberano é o povo, e não um só dos poderes, e muito menos aqueles que eventualmente exerçam o poder. Sob meu governo, o Executivo tem seguido fielmente essa determinação. Não interfiro, nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Em hipótese alguma, nenhuma intromissão foi ou será consentida. A agenda de reformas é o resultado mais visível do respeito mútuo e do diálogo constante, mantido entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Seguirei liderando o movimento em favor da aprovação da agenda de reformas econômicas, políticas e sociais que está recolocando o Brasil no caminho da prosperidade e do crescimento. Com o apoio do Congresso Nacional, espero obter vitórias importantes para o país nas próximas semanas, nos próximos tempos, tanto na modernização trabalhista quanto na reforma da Previdência. Até entre os governistas, sabe-se que o governo Temer continua enfrentando adversidades. Mas nos bastidores, a declaração é guerra é guerra. E a estratégia é partir para o contra-ataque, liberar verbas para segurar os aliados na base, revidar ataques e não poupar ninguém dos classificados inimigos do Supremo e do Ministério Público. A expectativa agora é para a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que pode sair nos próximos dias. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, estendeu por mais 5 dias o prazo para investigações contra o presidente Michel Temer no inquérito sobre as gravações da JBS. O prazo terminaria amanhã. Com a prorrogação do inquérito por 5 dias, Temer não deve ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República nesta semana. Para que isso ocorra, geralmente a Procuradoria aguarda a conclusão da fase de inquérito.
Nos próximos dias, o procurador-geral Rodrigo Janot deve acusar o presidente formalmente por envolvimento nos crimes de obstrução à justiça e corrupção passiva. A acusação deve se basear em delações e provas entregues por delatores que afirmam que Temer tinha interesse no silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha na Lava Jato. Segundo os delatores, o presidente também seria destinatário do dinheiro que começou a ser pago ao ex-deputado e ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, que foi flagrado recebendo R$500 mil. Pela Constituição, para que uma denúncia contra o presidente siga adiante, ela primeiro precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Reservadamente, aliados de Temer contam como certa a rejeição de uma eventual denúncia. Dizem que a estratégia é escolher um relator aliado fiel e que dê agilidade ao caso. Ou seja, na CCJ, na primeira fase, conseguir um parecer rejeitando a denúncia. E aí, depois, cabe ao plenário manter ou não essa decisão. Só que, para derrubar, o trabalho maior será o da oposição. São necessários, pelo menos, 342 votos. E dessa forma, o governo inverte a lógica do quórum. Quem terá que mobilizar mais gente para que Temer seja denunciado serão os opositores. Deputados que vão votar correm riscos na Lava Jato semelhantes aos do presidente. 58 deputados federais são investigados na Lava Jato. A maioria do Partido Progressista, 21. 4 do PMDB, o partido de Michel Temer. 4 do DEM, entre eles o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. 3 do PR e 3 do PSDB. PRB, PSB e PSD, 2 cada. PCdoB, PPS, PSC, PTB e Solidariedade, 1 parlamentar de cada partido. 3 deputados já foram denunciados e são réus. No Congresso, políticos governistas e oposicionistas traçam estratégias diferentes com relação à Operação Lava Jato. Hoje, a oposição entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir que o ministro Edson Fachin tenha que prestar esclarecimentos à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, como querem os governistas. Está na Comissão de Constituição e Justiça uma das frentes mais claras da ofensiva governista contra a Lava Jato. 30 parlamentares entraram com pedido para questionar o relator da operação no Supremo, ministro Luiz Edson Fachin, para saber se, antes de sua sabatina para se tornar ministro do Supremo em 2015, Fachin pediu ajuda ao diretor da JF, que controla a JBS, Ricardo Saldi, para conseguir apoio político. Como relator da Lava Jato, coube a Fachin homologar a delação dos executivos da JBS. Entre os deputados que estão na linha de frente dessa estratégia governista, Fausto Pinato, do PP de São Paulo, Alexandre Baldi, do Podemos, Marcelo Aro, do PHS e os PMDBistas, Darcísio Peron, Soraya Santos e Carlos Marum. No meu modo de ver, o artigo 60 do nosso regimento, em relação ao qual nunca foi arguida a inconstitucionalidade, permite esse questionamento. Mas se não houver, eu tenho certeza que algum outro instrumento será possível de ser usado para que a verdade em relação a isso se estabeleça. O senador Randolph Rodrigues e o deputado Alessandro Molon, ambos da Rede, entraram com mandado de segurança no Supremo contra o requerimento. Segundo eles, o pedido fere o artigo 50 da Constituição, que só permite que deputados peçam informações sobre ministros de Estado ou titulares de cargos subordinados à presidência da República, sendo liminarmente ilegal sua utilização endereçada a um magistrado. E pediram que o STF impeça a CCJ de votar o pedido e o declare nulo. Só tem o objetivo, obstruir investigações que estão em curso contra o presidente da República e contra parlamentares. Por isso, quem defende o Estado de Direito, quem defende a nossa democracia, não pode permitir que esse tipo de ação prospere. Os movimentos pró e contra governo também avançam em outras 2 frentes. O Congresso já criou a CPI da JBS para investigar empréstimos do governo passado ao grupo de Joesley Batista. Ela é considerada uma frente do governo contra as delações homologadas pelo ministro Fachin, que levaram o presidente a se tornar alvo de inquérito. A comissão está a um passo de começar a funcionar. Falta somente a formalidade da instalação. Do outro lado, na Câmara, líderes partidários discutem a criação da CPI da ABIN, um movimento da oposição para investigar se a Agência de Inteligência Brasileira estaria sendo usada pelo governo para investigar o relator da Lava Jato, ministro Luiz Edson Fachin. Segundo a revista Veja, o governo acionou a ABIN para bisbilhotar a vida do ministro, com o objetivo de encontrar qualquer detalhe que possa fragilizar sua posição de relator da Lava Jato. O governo vai usar sua força para barrar essa CPI.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse hoje que não adotará providências sobre a notícia de que estaria havendo escuta ou medida irregular contra ministros do Supremo, naquilo que seria um uso político da ABIN. Carmen Lúcia disse que não há como questionar a palavra do presidente da República e que Michel Temer negou ter ordenado qualquer medida irregular. A ministra reforçou que qualquer irregularidade vinda de órgão estatal, de qualquer poder da República, de seus agentes ou da Procuradoria-Geral da República contra cidadãos brasileiros contraria a Constituição e não será tolerada. A cotação do dólar subiu hoje para R$ 3,31 e a Bolsa de Valores de São Paulo caiu pela terceira sessão seguida. Os investidores estão preocupados com a crise política. A seguir, a suspeita de uma negociação política entre o PMDB e o PSDB. Um acordo que impediria a punição do tucano Aécio Neves e o avanço da investigação sobre o presidente Temer. O afastamento do senador tucano Aécio Neves, determinado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda não teve efeitos práticos para ele. Já tem quase um mês. Aécio Neves foi afastado das funções de senador no dia 18 de maio pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Segundo o ministro, Aécio mostrava empenho em adotar medidas que pudessem interromper ou embaraçar as apurações da Lava Jato. Hoje tinha funcionário no gabinete dele. Não abriram a porta. No site, na página do Senado, o nome de Aécio ainda aparece como senador em exercício. E até agora, a mesa, o comando político do Senado, não decidiu se ele vai continuar a receber o salário de R$ 33.763 e outros benefícios, como assistência à saúde e passagens aéreas. A assessoria de imprensa do Senado divulgou essa nota. Diz que o Senado não descumpriu a decisão de Fachin e que comunicou a Aécio sobre o seu afastamento, mas que o ministro Fachin não determinou como cumprir a medida e que a Constituição Federal e o regimento do Senado não prevêem a figura do afastamento do mandato de senador por decisão judicial. A nota diz ainda que a direção do Senado aguarda com serenidade informações complementares de como proceder para o cumprimento da medida. A direção do Senado, no entanto, não solicitou ao Supremo esclarecimentos sobre procedimentos a adotar. Quem fez a consulta foi a defesa de Aécio Neves. No mesmo dia em que pediu o afastamento de Aécio Neves, o ministro Fachin pediu também o afastamento do então deputado Rodrigo Rocha Loures. E a Câmara dos Deputados, ao contrário do Senado, foi rápida. Um despacho afastou Loures do cargo. Na sequência, a direção decidiu que ele teria direito ao salário e ao plano de saúde, a mais nenhum benefício. Senadores criticam a demora do Senado. Cabe à presidência da Casa, especialmente, esclarecer esse tema. Se afastou, é preciso demonstrar que realmente o fez. O procurador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, também criticou o Senado. Usando uma rede social, disse que o afastamento objetiva proteger a sociedade. Desobedecido, a solução é prender Aécio, conforme pediu o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Conselho de Ética do Senado ainda não marcou data para decidir o que fazer com o pedido da rede do PSOL. Os partidos querem a cassação do mandato de Aécio Neves. Cassação que pode esbarrar num grande acordo que estaria sendo costurado entre o PMDB e o PSDB. O PMDB de Michel Temer precisa do apoio dos tucanos para governar até o fim de 2018 e de votos para rejeitar a denúncia contra Temer no plenário da Câmara. E os tucanos querem o apoio do PMDB para uma futura chapa que concorrerá à presidência no ano que vem. É nessa troca de favores que pode entrar a não cassação do mandato de Aécio Neves. Acordo já criticado no Senado. Está havendo um abraço coletivo de afogamento. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Nem do ponto de vista da desmoralização da nossa atividade, que desmoraliza a democracia, como também porque o país precisa continuar. Tucanos, como o ministro Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, evitam falar em acordo. Eu acho que é uma decisão que pensa, sobretudo, no país, né? Nós temos que pensar que o país atravessa uma grave crise,
do ponto de vista da política, do ponto de vista também da economia. E a decisão soberana que o PSDB haverá de tomar tem que ter sempre como principal fator o país. Mas o senador Ricardo Ferraço defende a saída do governo já. Há uma crise moral devastadora, inclusive dentro do PSDB. E o primeiro passo é o desembarque, mas o PSDB precisa, a meu juízo, construir uma trajetória fazendo um meia-culpa e, de fato, se reencontrando com a sociedade brasileira, resgatando princípios e valores que estão na sua origem e na sua essência. A defesa de Aécio Neves afirmou que o afastamento do senador do exercício do mandato tem sido cumprido integralmente, apesar de considerar a medida inconstitucional. A defesa também nega qualquer acordo entre partidos. Neste momento, a Executiva Nacional do PSDB está reunida em Brasília para decidir se continua apoiando ou não o governo do presidente Michel Temer. Nós vamos, então, a Brasília ao vivo, porque o nosso repórter que está acompanhando essa reunião é o Júlio Mosquera e ele traz as informações para a gente de lá. Boa noite, Júlio. Boa noite, Bonner, Ana Paula, boa noite a todos. Além dos integrantes da Executiva Nacional do PSDB, estão presentes os 4 ministros que fazem parte do governo Temer, indicados pelo PSDB, 4 governadores do Paraná, Pará, São Paulo e Goiás, além de deputados, senadores, enfim. A sessão está bastante cheia. E agora há pouco eles decidiram que é preciso permanecer no governo, que o PSDB não vai fazer qualquer movimento no sentido agora de deixar o governo do presidente Michel Temer. Mas esse não é um apoio incondicional. O partido vai reavaliar essa posição se surgirem novos fatos. Defenderam essa posição o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o prefeito de São Paulo, João Dória, que também está presente, defendeu essa posição também o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira. O partido vai continuar reunido, ainda há integrantes para falarem, mas a decisão já foi tomada. O partido se compromete a permanecer no governo para garantir as reformas. A avaliação é que se o partido deixasse o governo agora, nem mesmo a reforma trabalhista, que já foi aprovada na Câmara, está bem adiantada no Senado, teria condições de passar. Mas o partido vai reavaliar essa posição de acordo com fatos novos que vierem a surgir. Não se trata de um apoio incondicional. Bonner, Ana Paula. Obrigada, Júlio, pelas informações. E o Ministério Público de São Paulo denunciou um ex-presidente e mais 3 funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos por suspeitas de fraude em licitações para a manutenção e a reforma de trens. Segundo o Ministério Público, executivos da CPTM direcionaram as licitações para que um grupo de empresas fosse vencedor, com um prejuízo de 487 milhões de reais para o governo. O governo de São Paulo declarou que é o maior interessado na apuração dos fatos e que, se houver abertura de processo, a CPTM vai prestar todos os esclarecimentos. A Justiça determinou por pelo menos 5 anos a suspensão dos direitos políticos do deputado federal Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade. Segundo a 6ª turma do Tribunal Federal da 3ª Região, Paulinho da Força cometeu crime de improbidade por uso indevido dos recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O deputado, como presidente da Força Sindical, teria contratado uma fundação sem licitação para fazer requalificação profissional. De acordo com o Ministério Público, a instituição não tinha condições para dar os cursos. O advogado do deputado disse que vai recorrer da decisão. Paulinho da Força mantém o mandato atual, mas, se perder o recurso, pode ficar impedido de concorrer em novas eleições. O dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, prestou novo depoimento na ação que investiga se o ex-presidente Lula recebeu propina por meio de um apartamento e de um terreno. O novo interrogatório foi a pedido da defesa de Lula, que alegou ter tomado conhecimento dos vídeos da delação da Odebrecht juntados à ação horas antes da primeira audiência. Como o juiz Sérgio Moro negou, a defesa então recorreu à segunda instância. O depoimento de hoje durou 6 minutos. E os advogados desistiram de reinterrogar o ex-executivo da Odebrecht, Alexandrino Alencar. A seguir, o início de uma série especial de reportagens sobre a Rússia, o país da Copa. E um dia de protestos por lá contra o governo.
Mais de 1.000 pessoas foram presas na Rússia num dia de protestos contra a corrupção e contra o presidente Vladimir Putin. O correspondente Marcelo Currege acompanhou e traz os detalhes ao vivo para a gente de Moscou. Boa noite ou bom dia para você, Marcelo, nessa madrugada. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Hoje foi um dia muito importante, na verdade 12 de junho para mim aqui já ontem. Um feriado nacional, o Dia da Rússia, e por isso vimos muitas pessoas na rua com bandeiras da Rússia aproveitando um feriado. Mas vimos também protestos. Eles ocorreram em dezenas de cidades do país, mas o maior de todos foi mesmo aqui na capital Moscou. 4.500 manifestantes entraram em confronto com policiais no centro da cidade, na Rua Tverskaya, uma das principais, e eles acusam o governo de Vladimir Putin de corrupção. O principal alvo é o atual primeiro-ministro e ex-presidente Dmitry Medvedev, que, segundo esses manifestantes, tem um patrimônio desproporcional ao cargo que ele ocupa. O organizador dessas manifestações é o principal opositor do Vladimir Putin, o Alexei Navalny. Ele foi preso no início da tarde e vai ficar 30 dias detido. O governo americano disse que isso não é nada bom, que esse tipo de manifestação não pode ser reprimida com violência por parte do governo russo. Bonner. Tá certo. Deixa eu explicar uma coisa para você que acompanha o Jornal Nacional, porque de hoje até o fim da Copa do Mundo do ano que vem, o Marcelo Currege vai ser uma presença constante no jornalismo da Globo. E esse trabalho começa de uma forma especial hoje, né, Marcelo? É isso, Bonner, uma forma muito especial. Eu e o correspondente do Grupo Globo, Richard Souza, vamos apresentar a Rússia nesse ano até a Copa do Mundo. Essa semana é muito especial porque começa a Copa das Confederações, torneio de preparação. E aqui no Jornal Nacional vamos mostrar o que a Rússia tem de bonito e as questões mais problemáticas. Uma série de reportagens que vai falar de política, de doping, de futebol, de estádios da Copa do Mundo. E hoje começamos a falar de cultura. Vamos acompanhar a reportagem. Reproduzir o que fascina os olhos é o ponto de partida para a criação de um artista. Pode ser um mosaico de cores de uma igreja ortodoxa ou uma cidade inteira. Cansado de Moscou, o imperador Pedro o Grande mandou construir uma nova capital, inspirada em Paris. Mas quem transformou São Petersburgo na capital cultural da Rússia foi uma imperatriz, Catarina II. Ela achava que uma coleção de artes seria importante para o prestígio da Rússia. E assim, Catarina foi decorando a sua casa e transformou o próprio Palácio Imperial num dos museus mais importantes do mundo, o Hermitage. O Hermitage tem uma coleção de artes enorme, não deve nada ao Louvre da França. Há pelo menos 250 anos, o Hermitage expõe os trabalhos dos principais mestres italianos, franceses, espanhóis, holandeses e alemães. E essas obras ajudaram a produzir uma geração de gênios russos, tanto nas artes plásticas quanto na literatura. Se o russo não fosse uma língua tão distante do Ocidente, com certeza ele figuraria entre os 10 maiores escritores da história da literatura mundial. Alexander Pushkin é o autor mais celebrado entre os russos. Frequentou os palácios dos czares, mas foi um crítico feroz desses ambientes. Conquistou a admiração do povo e, assim, o respeito dos governantes. Todo mundo conhece Pushkin na Rússia porque ele fala o ouvido do russo. Você joga na internet e você vê meninos de escola recitando Pushkin de memória no metrô, no ônibus e tal. Escritores cultuados nas ruas e homenageados, até no metrô. Uma estação de Moscou exibe as ilustrações do livro Crime e Castigo e leva o nome do seu autor, Dostoiévski, um dos maiores romancistas da história.
das artes plásticas, Marc Chagall pintou a vida de privações da comunidade judaica russa na virada do século XIX para o século XX. Um mestre modernista da mesma geração de Kandinsky e Malevich, russos que definiram o conceito de arte abstrata, com cores fortes e sensibilidade. Só que nenhuma outra forma de expressão artística exige mais equilíbrio entre a sensibilidade e a força física do que a dança. E não é à toa que os russos viraram referência nesse assunto nos últimos séculos, mais especificamente no balé, o grande balé clássico, ou, como dizem no idioma local, o balé Bolshoi. Para o país que vai receber a Copa do Mundo no ano que vem, Rudolf Nureyev é o Pelé da dança. E seguindo os seus passinhos, surgiram muitos outros craques, como Mikhail Baryshnikov. Nosso repertório é muito difícil. Para as pessoas que estudam balé moderno, jamais será possível alcançar os bailarinos do Bolshoi. O erro está onde apenas os russos parecem capazes de ver. É preciso viver para entender. Como Davi, que chegou a Moscou 8 anos atrás, vindo de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Às vezes, quando a gente começa a preparar um balé novo, a gente sempre procura ver os vídeos mais antigos, de pessoas mais antigas que dançaram. Para primeiro ver como que é a coreografia certa e também para procurar novas individualidades. Aprender a copiar para depois criar. Um método bem russo, antigo e eficiente. Na Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton levou lembranças muito boas do Grande Prêmio do Canadá. É o Reginaldo Leme quem mostra. Um fim de semana com 3 grandes alegrias para Lewis Hamilton. Igualar o número de pole positions do ídolo Ayrton Senna, chegar a 56 vitórias e ainda ver pela primeira vez no ano Sebastian Vettel fora do pódio. Nem ele contava com esta rara oportunidade de tirar de uma só vez mais da metade dos pontos que o rival tinha de vantagem. A diferença para o líder caiu de 25 para 12. Para Hamilton, um ganho importante. Para Vettel, um prejuízo que pode custar caro. Para a Fórmula 1, um lucro enorme. A briga esquentou de novo. Daqui a 2 semanas vem o GP do Azerbaijão, com a maior reta do campeonato. Ponto a favor da Mercedes de Hamilton. Mas também com curvas fechadas, melhor para o equilíbrio da Ferrari de Vettel. O fato é que nem chegamos à metade do campeonato e já vivemos um momento crucial de um duelo entre 2 pilotos que juntos somam 101 vitórias. Roteiro perfeito para o torcedor. A seguir tem a previsão do tempo. Duas semanas seguidas de chuva causaram mortes e transtornos no Rio Grande do Sul. 115 prefeituras decretaram situação de emergência. 5 pessoas morreram, uma ainda está desaparecida. 9.000 pessoas tiveram que deixar as casas numa região que fica na fronteira com a Argentina. A Federação dos Municípios Gaúchos estimou os prejuízos no estado em 339 milhões de reais. A previsão do tempo é assunto para Maju Coutinho, ao vivo de São Paulo. Boa noite, Maju. O que você prevê para amanhã? Oi, Bonner. Boa noite para você, para a Ana e para todos. Olha, o tempo vai ficar firme, já vem ficando firme lá no sul, né? E vai continuar assim. Mas antes de eu falar de amanhã, vamos mostrar como está o tempo nessa noite do Dia dos Namorados em vários cantos do país. Muita gente está se preparando para sair de casa agora. 27 graus em Fortaleza, em Cuiabá, Rio de Janeiro com 22, Porto Alegre com 15, mesma temperatura de São Paulo no momento. Quem puder olhar para o céu pode encontrar essa lua cheia bonita nessa noite. Agora, do dia 12 dos namorados, agora sim a gente vai para o dia 13 de Santo Antônio, na terça-feira do Santo Casamenteiro. O alerta de chuva forte vale para essa área aqui, olha, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, boa parte do Rio de Janeiro, sul de Minas e também para o Triângulo Mineiro.
Também pode chover no centro-sul paranaense, em parte de Goiás, no extremo norte do país. E tem o retorno da chuva aqui para a parte do litoral nordestino, também para o Espírito Santo. Tempo firme nesta enorme área amarela aqui, que pega o centro do país, também parte do sudeste e do norte, no Rio Grande do Sul, como eu disse, Bonner, e também num trecho aí no sudeste de Santa Catarina. Então vamos ver as temperaturas então, Maju. Começando pelas mais baixas, 8 de mínima e 19 de máxima lá em Curitiba, com chuva. Aqui em São Paulo, 13 de mínima e 22 de máxima. No Rio de Janeiro, 15 com 26, também tem previsão de chuva para essa capital. Em Goiânia, em Brasília e em Palmas, o tempo fica firme e o destaque é a enorme diferença entre a temperatura do período da manhã e a do período da tarde. Palmas começa o dia, olha só, com 20 de mínima, quente, mas vai para 37. Brasília fria, com 13 de mínima pela manhã, 29 à tarde. E Goiânia com 17 e 32 de máxima no período da tarde. Salvador com 28 graus, Aracaju com 27, Belém com 32, previsão de chuva para essas capitais. E amanhã o Santo Antônio de Petrolina, né, a festa é lá, vai ser quente, mas o céu vai estar nublado. Na cidade tem missas e à noite o arrastapé fica na ilha do Maçangana, acho que eu falei certo, que fica a 15 minutos de balsa lá de Petrolina. Eu liguei para aprender esse nome e não falei certo, então acho que é Maçangana, não, é ficou isso? Ficou direito. Olha só, Renata Vasconcelos hoje teve um contratempo, não pôde estar conosco, mas a Ana Paula, que nos acompanha aqui, me autoriza a cumprimentá-la pela sua estreia como substituta dos colegas Sandra Nemberg e Evaristo Costa na bancada do jornal. Hoje aconteceu no último sábado, sucesso, Maju arrasando nas redes sociais. Maju, parabéns. Obrigada, eu gostei, viu? Para a estreia foi bom. Tem coisa ainda para ajustar, mas a gente vai praticando. Modesta. Obrigada. Boa noite para você. Tchau. Queria lembrar que as reportagens do JN estão todas no Globoplay para você rever. E logo mais depois de Tela Quente, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você, boa semana. E o ministro Edson Fachin estende o prazo de investigações sobre as delações da JBS. Na parte que envolve Michel Temer e Rodrigo Rocha Loures. Deputados da oposição vão ao Supremo para impedir que governistas convoquem Fachin para depor numa comissão. Depois da suspeita de tentar usar a ABIN contra o ministro, o presidente da República se manifesta na internet. Diz que não permitiria a interferência de um poder sobre o outro. E a presidente do STF diz que considera o caso superado. A executiva do PSDB está reunida para decidir se mantém apoio ao presidente Michel Temer. E nos bastidores da política surge uma suspeita. Uma negociação entre PMDB e PSDB para evitar o avanço de uma investigação contra Temer. E uma punição para o tucano Aécio Neves. A Rússia tem um dia de protestos nas ruas contra o governo de Vladimir Putin. E o nosso correspondente em Moscou abre uma série especial de reportagens sobre o país da próxima Copa. Agora, no Jornal Nacional. O Jornal Nacional teve acesso ao depoimento de um dos suspeitos de ter sido indicado para recolher semanalmente dinheiro prometido pela JBS. Seria em troca de um suposto favorecimento numa disputa no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. De acordo com as investigações feitas a partir da delação da JBS, uma das preocupações do ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, era como receber os repasses de R$500 mil que a JBS prometia entregar toda semana. De acordo com as investigações, nas conversas com o executivo da JIF, Ricardo Saldi, Rocha Loures trabalhava com duas opções de pessoas para receber o dinheiro. Um foi chamado de Edgar e a polícia ainda não o localizou. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou verificar com o Edgar se o Edgar tem duas opções. O Edgar ou o Xará. O xará de Ricardo Saldi, citado na conversa, é Ricardo Mesquita, executivo da Rodrimar, uma empresa especializada em comércio exterior que atua no setor de portos com base em Santos. Ele já tinha aparecido no café onde o ex-assessor do presidente Temer se reuniu pela primeira vez com o executivo da JIF, Ricardo Saldi. O Rodrigo pegou e falou, esse é o seu xará, você sabe, estou cansado de saber, nós fomos lá quantas vezes quando nós estávamos fazendo negócio, o Temer sempre ajudou a gente. Não, tá bom, depois eu quero te falar sobre ele. Tudo bem? Tudo bem. Falei, tchau.
fui embora, a operação acabou aí. Naquele segundo encontro dos dois, em 28 de abril deste ano, dia da entrega da mala, Rocha Loures e Ricardo Saldi discutiram como seria feito o pagamento semanal. E o nome de Ricardo Mesquita foi citado de novo. Eu até pensei, lembra aquele dia que nos encontramos, que a gente tomou um café, que a gente encontrou com o teu xará? O Ricardo. Essa é uma coisa dele. Com o Ricardo? Quem sabe ele poderia... Tranquilo. Aí eu não queria ver se eu não faria com ele lá na JBS, talvez não, na escola não. Eu gosto muito dele. Vocês trabalham juntos, vocês se encontrarem, isso é uma coisa natural. Na quinta-feira passada, Ricardo Mesquita foi interrogado pela Polícia Federal. O Jornal Nacional teve acesso a esse depoimento. O executivo da Rodrimar disse que conhecia Rocha Loures desde 2013 e já tinha feito negócios com Ricardo Saldi. A Rodrimar vendeu um terminal portuário à Eldorado Celulose, empresa da JIF. No depoimento, Ricardo Mesquita disse que nunca foi sondado por Rodrigo Rocha Loures para receber dinheiro em espécie na JBS ou de alguém vinculado a essa empresa. Disse que acredita que Ricardo Saldi e Rocha Loures ventilaram a participação dele no esquema porque eles se encontraram por acaso no café. No entanto, o executivo da Rodrimar confirmou que no dia em que a mala com R$500 mil foi entregue a Rocha Loures, ele falou por telefone com o ex-assessor